uma mulher que estava dentro de uma residência, já estava morta há alguns dias, e achava-se que tinha sido morte natural. Só que quando a gente chegou lá no local, tinha mosca demais. Já estava com uma deposição de mosca, ou seja, porque tinha alguma coisa aberta ali. A gente entendeu que, opa, tem alguma coisa diferente aqui. A gente tem, por exemplo, um ciclo das moscas, no caso, que é o nosso objeto principal de coleta, e a partir disso a gente consegue determinar o tempo morte de uma pessoa. A partir disso começa-se o estudo da entomologia forense, né? Que é entomologia, entomo é inseto, logia, estudo, né? Então, estudo dos insetos na atuação forense. Os insetos, esses bichinhos aqui, seriam, digamos assim, os nossos aliados para descobrir quem é o criminoso, as circunstâncias, o local do crime, etc. Para a gente entender como foi a morte, qual que é o causador, onde que isso aconteceu e tudo mais. As moscas estão dentre os principais animais de importância forense, porque quando há um cadáver, geralmente são os primeiros animais a chegarem, a depositarem ovos. E aí a gente vê que esses ovos eclodem em larvas, essas larvas elas vão crescendo em etapas e essas etapas têm duração específica. Então, com isso a gente consegue, sabendo a priori qual que é a duração de cada etapa, a gente consegue calcular o intervalo pós-morte. Há quanto tempo aquela pessoa morreu. Que é o único programa de ciências forenses no Brasil. Não existe, você procurar na CAPES, né, onde estão todos os programas de pós-graduação do país, que é mestrado e doutorado, só existe um, que é o mestrado em ciências forenses, na Unifesp. E é na Amazônia, né? Os dípteros são moscas e no caso forense é que estas moscas são atraídas pelos cadáveres ou corpos em decomposição. Então, por que os dípteros? Porque eles são os primeiros em chegar às cenas do crime. Aproximadamente aos 5 minutos já temos os primeiros indivíduos na cena do crime, são as moscas. Então, pela facilidade da coleta, da pesquisa e da informação, eu escolhi os dípteros. Uma grande porcentagem dos casos, principalmente de homicídios, eles não são resolvíveis, não são resolvidos. Em grande parte por falta de evidências associadas. Estudos como esse aqui abrem todo um novo leque de possibilidades para fornecimento de novas evidências e, portanto, isso aqui é algo muito importante para a perícia científica, para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, etc., para a solução desses crimes e para o aumento da taxa de crimes solucionados. Quando a gente fala na perícia criminal, a primeira coisa que a gente pensa é no local de crime contra a vida. Nós somos a ponta de todo o processo de pesquisa dentro das ciências forenses, que no final das contas é garantir o máximo de justiça possível. Nós temos a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, ela no seu artigo 6º, ela diz que a penalidade para o infrator, ela é condicionada à intensidade e à gravidade do impacto. E, portanto, o juiz, por exemplo, ele vai precisar de um entendimento de qual a intensidade de um determinado crime ambiental para, então, prescrever a penalidade para esse infrator. Tradicionalmente, no mundo como um todo, a gente tem uma série de grupos que são conhecidamente ótimos bioindicadores, mas para questões específicas. Os cupins também eles são ótimos bioindicadores, porque eles são extremamente importantes em ambientes florestais. Eles são os grandes decompositores, é a galera que vai decompor tudo que vai morrendo e transformando isso em adubo para as plantas, né? Então, são eles que fecham o ciclo de nutrientes. Se você tem uma redução do número desses organismos naquelas áreas que ela foi desmatada e você consegue comparar elas com áreas que foram preservadas, isso nos dá dados muito importantes. De imediato você já sabe, tem uma diminuição daqueles indivíduos naquele lugar. Esses organismos, eles nos fornecem dados sobre questão de como é que aquele solo está sendo estruturado, o microclima daquela região, toda essa questão geomorfológica daquela área, eles nos fornecem dados porque eles são muito específicos. Esse é o segundo trabalho que eu faço em áreas completamente diferentes. A primeira pesquisa que eu fiz também foi exatamente com essa proposta, numa área de mineração. E o que eu consegui perceber, o empreendedor ele me apresentava que aquela área estava se recuperando, ela estava 7 anos parada, ele não fazia nada e ele deixou a Deus dará. Falei, não tá não, não tá, porque o que eu consegui coletar é só formiga. Se eu tenho uma diminuição daquela fauna, alguma coisa está acontecendo. A utilização de bioindicadores
para a resolução de perguntas específicas como essas na área forense nunca foram tão importantes quanto agora, nesse cenário de emergência climática. A regulação da qualidade do solo, isso vai impactar na biomassa de plantas, isso vai impactar na assimilação de carbono, isso vai impactar na temperatura, na umidade, ciclo de chuva, etc, etc. Então, o mundo é um grande insetário.